Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Este aqui é o canal Degustação Teológica, portanto, sejam todos bem-vindos. Eu sou Davi Domenicali, sou pastor na Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo. Também teólogo de formação, atuo também como orientador de teologia. E, às vezes, escrevo alguma coisa também. Inclusive, tenho 2 livros escritos, esses 2 aqui que você está vendo. E, ao final do vídeo, eu vou deixar o endereço da nossa igreja para você nos conhecer. Vou estar apresentando aqui esses 2 livros e também estarei dando dicas de onde você pode estudar teologia, algumas indicações. Bom, pessoal, o assunto hoje aqui é polêmico e eu vou tentar ser, assim, bem leve no que eu vou falar, mas é uma realidade que nós não podemos ignorar, tá? Vou falar sobre o avanço do mundo islâmico e o que a igreja pode fazer nesse momento. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, por favor. É muito importante sua inscrição. Peço também que você dá um joinha, que você venha curtir, dá um like aí pra gente e compartilha com alguém. Se quiser, também ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Normalmente a gente posta uns 2 vídeos por semana, né? Não tem um dia certo, específico ainda. Talvez futuramente eu coloque um dia específico, mas por enquanto a gente não tem um dia específico, tá? Mas eu acredito que os assuntos aqui podem contribuir com você em relação a agregar informação, fazer você refletir e, acima de tudo, edificar tua vida, tá bom? Lembrando que o nosso canal tem um viés conservador, ortodoxo, tá? Evangélico. Ou seja, nós não somos liberais, muito menos progressistas, ok? Mas, acredite, não somos também nenhum tipo de fundamentalista radical, isso não, tá? Mas somos certamente conservadores e ortodoxos. Agora, pessoal, o vídeo aqui não é para trazer algo relacionado a preconceito, tá? Pelo contrário, já é um conceito formado que nós temos, não tem nada de preconceito aqui não, tá? E também não é nenhum tipo de desrespeito a outra religião, tá? Até porque nosso país, graças a Deus, é um país livre, com liberdade de crença, de fé, tá certo? E isso é muito bom. Porém, queridos, eu vou falar aqui do avanço do mundo muçulmano radical. E para esse pessoal, os islâmicos, né? Os seguidores de Maomé, para eles, os radicais, para eles não deve haver outra religião no mundo, a não ser a deles. E quem se opõe, quem não aceita a mensagem, pode ser perseguido, pode ser preso e muitas vezes até morto. Isso mesmo. E eu vou, depois das minhas falas, deixar para você os vídeos, para você perceber que tudo que eu estou falando aqui é real, beleza? Bom, vamos lá. A história do avanço islâmico, né, desde lá do século VII, né, antes, ali no início, no comecinho da Idade Média, bem no início da Idade Média, lá no século VII, né, quando a religião islâmica surge com o profeta Maomé, apresentando Alá, dando ao povo ali o Alcorão, eles avançam. E é uma característica dessa religião sempre usar a espada, a força. Não que outras religiões no passado não usaram. Tá? Quando se fala, por exemplo, do cristianismo medieval, quando o cristianismo alcançou, né, um patamar alto e se ligou ao Estado, e aí eu falo do catolicismo, obviamente que o Estado ficou como protetor da Igreja Católica, e a Igreja Católica, obviamente, endossava, né, dava apoio, aval às ações do Estado. E aí eu falo de diversos países, diversas nações, né, que eram de fé católica, os reis católicos, o povo católico. Portanto, sim, né, muita coisa que acontecia é o Estado que executava, mas sempre com o aval da Igreja. Então a Igreja foi muito influente e a Igreja Católica lá na Idade Média errou muito, né? Errou bastante, teve inquisição, teve perseguição,
e o Estado executava, né? O Estado prendia, o Estado fazia o trabalho com o aval da igreja. Isso aconteceu, não dá para a gente falar que não aconteceu, porque aconteceu. Algumas vezes a gente sabe que pelo período da história, né, sempre um equívoco quando se pensa na fé cristã. A fé cristã, ela ensina, irmãos, ela ensina a amar até mesmo os inimigos. Olha o que o texto diz, Jesus disse, né, amai os vossos inimigos, tá entendendo? O cristianismo, não existe esse negócio de você não amar as pessoas, tem que amar. O fato de se amar não quer dizer que você não vai dizer a verdade para essas pessoas, tá? Outra coisa, o cristianismo, irmãos, né, ele ensina a pagar o mal com o bem. Olha o texto aí, tá? Quando alguém te fizer mal, você tem que devolver o bem. Essa é a fé cristã. Mas o cristianismo também não é exclusivo. Ele ensina que nenhuma outra religião vai salvar o ser humano. E nem o cristianismo salva o ser humano. Né? Interessante isso. O que a fé cristã ela ensina, queridos, é que Jesus Cristo é o único que pode salvar o pecador. Fora de Jesus não haverá vida eterna para ninguém. Eu afirmo isso aqui no canal, todo cristão verdadeiro afirma. Isso vai ofender muita gente, mas é a verdade. É a verdade da nossa fé. E não é eu que te convenço disso, eu só posso te falar sobre isso. Mas se alguém pode te convencer, é o Espírito Santo que pode falar do teu coração. Deus te ama tanto, que ele enviou o seu Filho. E nós cremos num Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Um único Deus, somos monoteístas, um único Deus que coexiste em três pessoas em si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnou da Virgem Maria, na Virgem Maria, vindo ao mundo. E Jesus é o nome dele. E ele, como homem, como está escrito em João, capítulo 1, abra a Bíblia se você tem uma, e eu espero que tenha, abra e leia capítulo 1 do Evangelho de João, e você vai ver que ele é, antes da criação do mundo, ele é Deus. E ele ali habitou com os homens, tá? Se fez carne. Então, ele foi à cruz, queridos, para nos resgatar dos nossos pecados, para trazer a nós a vida eterna, para anular o pecado de Adão. Por isso, aqueles que permanecem sem Jesus, permanecem em Adão, o pecador que se afastou de Deus, conforme o livro de Gênesis, capítulo 3. Mas aqueles que abraçam a fé em Jesus, que têm Jesus como seu Senhor, seu Salvador, eles se tornam filhos de Deus por ação da presença real de Jesus Cristo em suas vidas, que os faz, pela ação do Espírito Santo, nascer de novo. Um novo nascimento para Deus, nascimento espiritual. E aí estamos livres da condenação. Essa é a base da fé cristã, tá entendendo? E quem não aceitar, eu sinto muito. Então é muito natural que você encontre pregadores, às vezes até na praça. Lógico que tem alguns que exageram, né? Mas tem alguns que exageram e muito. Mas tem uma mensagem fiel ali, dizendo que Deus odeia o seu pecado. Os pecadores não se arrependem, né, da prostituição, das práticas homossexuais, da mentira, do engano, do adultério, né, da idolatria, da fornicação, das mentiras. Quem não se arrepender destes pecados, certamente estarão longe da presença do Senhor. Por isso serão condenados, sem Cristo e cheios de pecado. Mas quando alguém entrega a vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a fazer uma obra dentro do coração dele, entendeu? E o Espírito Santo completa essa obra. Nós vamos aprendendo a fé. E uma das coisas que nós aprendemos é que o arrependimento é necessário para agradar a Deus, né? Para estarmos servindo a Deus em retidão. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos nos santificando. Deus vai dando a sua graça, nós vamos rejeitando pecados, vamos vencendo pecados, apesar de vez em quando tropeçarmos, porque ainda somos pecadores humanos, seres humanos, pecadores. Mas a graça nos sustenta. O importante é não sentir alegria no pecado. É ter consciência de que quando você erra, aquilo não agradou a Deus. E você lutar com toda a sua vontade para não fazer mais, para largar aquele erro.
E é assim que nós vamos nos santificando para glorificar a Deus. Tudo isso que eu estou falando é fé cristã. É fé cristã. Desde amar o teu inimigo, desde pagar o mal fazendo o bem em troca, desde ter Jesus como único salvador, sem ele ninguém vai ver a Deus, até buscar a santificação para glorificar a Deus através das nossas vidas e nossos corpos. Isso é fé cristã, querido. Não tem outro tipo de evangelho. Não existe outra fé, tá? Jesus disse, eu sou o caminho, olha só o texto, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Você vai ver então alguém na praça pregando contra o pecado. Se fizer isso, não tiver arrependimento, você não vai ver a Deus, o inferno te espera. Cuidado, não sei o que, aquela pregação. E alguns podem até se ofender. Ai, estou ofendido. E aí, queridos, eu quero te dizer que nós estamos num país livre para pregar. Tá? E se você não gosta de ouvir o pregador na praça, eu lamento que você não goste, porque a proposta é de salvação. Deus te ama tanto a gente, não só você, a mim também. Sem Jesus eu sou um perdido, tá entendendo? Assim como você sem Jesus é um perdido. E Deus te ama tanto que ele enviou Jesus. E sabe o que Jesus fez por você, cara? Por você, homem, por você, mulher, perdido, pecador. Jesus foi lá na cruz. Ele se entregou, sofreu, apanhou, foi crucificado. Você entendeu? Para te salvar. Lógico, no terceiro dia ele ressuscita, glória a Deus, né? E ele ascende aos céus e promete voltar um dia para buscar a sua igreja, ou seja, aqueles que são dele, que formam a igreja. Tá entendendo? Então minha oração é que você faça parte da igreja, que se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus Cristo e venha fazer parte da família de Deus para que você possa viver com Deus eternamente. Então Jesus te ama. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu espero mesmo que você um dia seja alcançado por essa graça, ou essa mensagem, caso isso não tenha acontecido ainda, ok? Então, é o máximo que a igreja cristã vai fazer. É pregar. E se alguém não gosta de ouvir, passa direto, deixa o pregador falando. Ele tem o direito de pregar a fé dele e alertar o mundo do seu pecado. Né? Vemos um tempo onde as pessoas querem processar, aí o juiz vai lá, você estava pregando contra isso, a pessoa ficou ofendida. Cara, isso aqui é fé cristã. E se tiverem que mandar os cristãos para cadeia, já pode fazer mais cadeia aí. Nós não vamos parar de pregar. Paulo pregava, Pedro pregava, e eles mandavam eles pararem, e eles continuavam pregando a verdade. Iam para as prisões, eram açoitados, perseguidos. Não tem jeito, a igreja vai continuar a sua missão. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Acabou. Agora, se alguém não gosta de ouvir, passa direto na praça, não para ouvir. Outra coisa, eu não gosto, não vai na igreja, então. Eu acho que você deveria ir para a igreja, para ouvir a palavra, ser bem recebido, mas ouvir a verdade, não vai esperando que alguém na igreja vai passar, o pastor, o pregador, né? Vai passar a mão na sua cabeça, ali com seus pecados, não. Ali até o pastor que prega é confrontado, a palavra confronta o próprio pastor. Todos ali estão debaixo da vontade de Deus, submissos a ele, e não só isso. O Senhor, ele fala conosco através da pregação da palavra, através da ação mútua da comunhão do corpo de Cristo, dos membros desse corpo, tá? E ali nós somos sarados, somos abençoados, somos renovados, tá? Porque Deus trabalha e atua também no meio da sua igreja pela ação do seu Espírito Santo. É uma bênção. Mas se alguém não quer, é só não ir na igreja e pronto. É o máximo que vai acontecer. Nunca vai ter um povo evangélico forçando você a ser crente. Como tem umas fake news por aí dizendo que o projeto é converter todo mundo no evangelho. Isso não é verdade. Não é verdade. O evangelho não é pela força, querido. O Senhor diz, não é por força, é pelo meu espírito. Tá certo? É pelo Espírito de Deus. Nunca será por força humana. Ninguém se converte. Ninguém é salvo se não for convencido pelo Espírito Santo dessa salvação. Ponto final. Beleza? Fique tranquilo. Agora, políticas públicas que atendem o pensamento cristão, isso pode acontecer, tá? Não tem problema. Mas não quer dizer que vai proibir outras religiões,
tá? O Brasil é livre, a democracia ela precisa ser preservada. Então tem que ter religião para todo lado, tem que ter umbanda, quimbanda, candomblé, judaísmo, né? Tem que ter até mesquitas, até islâmicos, tem que ter a liberdade, ok? É um país livre e deveria ser assim em todo lugar, porque a conversão é pela ação de Deus e não por força humana, tá certo? Assim como tem católicos e protestantes evangélicos livres neste país, graças a Deus, por enquanto, né? Espero que assim permaneça. Mas o caso do islamismo radical, irmãos, é uma coisa complicada. Porque o tempo passou, os séculos passaram, e eles não têm só uma mensagem exclusiva, tipo que só tem o Deus é o Alá, o maior profeta é o Maomé, e quem não for dessa fé está perdido, não vai ter vida eterna. A mensagem deles não é limitada a isso. Eles também passam a ter, né, na Sharia, não é isso? Aquela ideia radical de que todo mundo, um país, uma nação tem que servir a fé islâmica. E aí eles começam a impor. Quando eles se tornam a maioria, eles começam a perseguir. Quando eles se tornam a maioria, eles começam a perseguir outras religiões. Começa a colocar impostos, taxas pesadas. Aí depois, quando a coisa fica mais complicada ainda, quando é um nível maior de perseguição, começam a ter acusações e começam a proibir as pregações, limitar as pregações, até chegar ao ponto de levar a prisões. E quando chega num ponto mais radical ainda, é quando começam a ou expulsar as pessoas do país, que não são da fé islâmica, ou então mandar matá-los, tá? O Estado Islâmico, o poder da religião misturada com o Estado, começa a mandar matar. Isso não é, por exemplo, uma mensagem cristã, mas é algo ligado à fé islâmica, tá? Quando eles colocam a Sharia, que são as leis radicais, querendo impor isso às pessoas. Inclusive, você vai ver vários vídeos de o avanço do islamismo na Europa, Espanha, Itália, Reino Unido, certo? Portugal, né? E outros países. E lá tem bairros ou cidades que a maioria já está se tornando uma maioria islâmica.
E algumas regras e algumas leis do bairro, aliás, da cidade, começam a mudar. Como se aquele país fosse, ou aquela cidade, aliás, fosse uma cidade muçulmana. E é isso que eles fazem quando eles avançam. Por exemplo, você olha a África. Na África tem um monte de cristãos sendo perseguido e morto por islâmicos radicais. Não só cristãos, não só protestantes e católicos, mas de outra qualquer religião. E até mesmo islâmicos que são razoáveis, que são flexíveis, né? Mesmo eles, quando não abraçam o radicalismo, são perseguidos, chamados de infiéis e mortos. Isso mesmo. A coisa é séria, querido. Então o avanço islâmico no mundo, ele preocupa por quê? Porque eles também têm aquela ideia da jihad, a guerra santa, né? Que quando tiver que matar em nome de Alá, assim o fará. Não é à toa que é a religião islâmica que alimenta o imaginário terrorista. Esses grupos, o ISIS, o Boko Haram, o Hamas, Hezbollah, toda essa turma aí, pessoal, eles têm a fé islâmica, tá? Eles morrem por Alá, pela causa santa, que se funde a política, obviamente. Aí eles vão, cometem atrocidades, os radicais fazem isso. E olha, por mais radical que possa ser o cristianismo hoje, você não vê nenhum ato de violência, por mais que o cristianismo seja exclusivo, muitas vezes em algumas alas, né, principalmente na ala conservadora, por exemplo, que eu falei agora há pouco, sem Jesus ninguém será salvo. Fora de Cristo é inferno na certa, para qualquer um. Mas é o máximo que vai acontecer, você vai ouvir essa mensagem. Não quer ouvir, tapa os ouvidos e tá tudo bem. Ninguém vai proibir você de ser o que você é ou viver a fé que você queira viver. O islâmico não, quando ele se torna maioria e radical, ele toma conta de um espaço, a lei islâmica, a fé islâmica, começa a perseguir pessoas que não são da mesma fé. Tá entendendo? Isso é terrível, queridos, e é algo para se pensar. Tá? Eu vou pôr uns vídeos daqui a pouco que você perceba. Outra coisa, o mundo ocidental, e principalmente os cristãos, com a democracia, eles perdem um pouco da sua fé. Entre os cristãos, sejam católicos e protestantes, os países católicos e protestantes têm perdido a sua força. Muitas pessoas não estão mais praticando a fé, que é diferente dos islâmicos, que eles praticam a fé mesmo, tá? De verdade, eles não levam a brincadeira a fé deles. E olha que é uma fé radical, hein? Mas os cristãos levam a fé de qualquer jeito, certo? Entre os cristãos tem os que já nem creem. Os filhos de cristãos às vezes não são mais cristãos, se tornam qualquer coisa, às vezes até ateístas, né? Ou então apenas cristãos nominais, que vão a alguns eventos da igreja, mas não vivem uma fé real e genuína. Tá entendendo? Outra coisa que está acontecendo é o número de filhos, né? Cristãos têm poucos filhos, às vezes não tem nenhum, às vezes tem um, tem dois, né? E eu não vou criticar a ideia de não ter muito filho, porque a gente pensa justamente na humanidade. Às vezes você põe um filho, né? 2, 3. Quando você põe 4, 5, meia dúzia de filhos, às vezes vocês não vão dar conta. Os dois vão trabalhar fora, porque um só não vai aguentar pagar as contas, marido e mulher vão trabalhar, e um monte de filho fica com quem? Quem vai dar educação pro seu filho? Quem vai ensinar o seu filho? Então, você entende? Há uma preocupação, e é uma preocupação real, né? Quem vai educar os nossos filhos exatamente, né? Que tipo de educação essa pessoa que nós terceirizamos vai dar para os nossos filhos? É uma preocupação real. Fora isso, a questão financeira. Nós vamos conseguir dar uma vida boa para eles? Né? A gente vai conseguir dar para eles dignidade? Ou nós vamos colocar o filho no mundo para eles sofrerem? Os cristãos se preocupam com isso. Os islâmicos não se preocupam com isso. Tem mulheres aí islâmicas que têm 8 filhos, 6 filhos, 8 filhos, 7 filhos. E outra coisa, os cristãos são monoteístas, também defendem a monogamia, ou seja, há um casamento, é o homem e mulher. Um homem e uma mulher. Esse é o casamento da fé cristã, do modelo cristão, bíblico. Já para o islamismo, se o marido der conta, né, em todos os sentidos, ele pode ter mais de uma esposa, pode ter 2 até talvez 3 esposas lá. Agora imagina só, se ele tem 6 filhos com cada esposa. Digamos que alguém que tem posses da fé islâmica, é um islâmico, né, um muçulmano, e ele tem condições de manter as 3 mulheres, seus filhos, e aí ele resolve ter das 3 esposas, cada uma delas, 6 filhos. Já pensou? Só um homem teve 18 filhos. Você entende? Ou seja, a expansão islâmica será muito maior só pelo fato de eles terem mais esposas e mais filhos. E nós cristãos, além de termos uma esposa só, uma só, graças a Deus, porque é assim que o Senhor fez, Adão e Eva, um homem e uma mulher, esse é o modelo. Mas além disso, hoje nós evitamos ter filhos pensando na vida social, pensando nas necessidades, no bem-estar. E aí a gente poupa, né? A gente acaba tendo 1, 2, 3 filhos no máximo e encerra. O mundo islâmico não. Então é para cada 3 filhos cristãos, né, que temos, são 18 islâmicos. Então o mundo islâmico avança até na quantidade de filhos.
E a imigração islâmica para o mundo para o mundo inteiro, é grande. Eu vou pôr daqui a pouco alguns vídeos falando de que eles têm mais filhos, mostrando para vocês a Europa se tornando mais islâmica do que nunca foi na vida. Vou mostrar para vocês também a fala, daqui a pouco vou colocar vídeos de islâmicos dizendo que em breve os muçulmanos vão tomar conta do mundo. Certo? E que não vai ter mais cristão, não vai ter mais outra religião. Que eles estão avançando. Parece, então, irmãos, que não é só uma questão de imigração. A impressão é que é um roteiro bem trabalhado, a longo prazo, bem projetado. E você já pensou se um dia esses lugares que estão se tornando cada vez mais islâmicos, vamos supor que a França se torne 90% islâmica, e um dia ela se torne radical. Você já pensou? Não vão mais, nunca mais fazer, não que eu seja a favor, tá? Sou protestante, sou evangélico, eu não sou a favor, mas também não posso proibir. O cristianismo, entenda, o cristianismo não faz nada por força, as pessoas são livres. Assim como eu sou livre para pregar numa praça pública, o movimento LGBT, né, e outros, eles são livres para se manifestar também. Então, se eles querem ter direito de ter uma parada gay, eles têm que ter, com proteção policial e tudo. É direito deles, certo? Então o cristianismo nunca vai contra o direito humano. A escolha, a liberdade de escolha do ser humano é dela, tá? O cristianismo defende as liberdades, até porque se eu defender a liberdade do outro, eu protejo a minha liberdade. É assim que um cristão pensa. Não que eu não vou pregar, eu vou continuar pregando, e ninguém vai gostar, muita gente não vai gostar da minha pregação. Porém, é só não me ouvir, e tá tudo certo. Assim como eu não vou aceitar certos movimentos, né, certas práticas religiosas diferentes da minha, mas o máximo que vai acontecer é que as pessoas vão fazer, a gente vai divergir e acabou. Ninguém vai matar ninguém, vai perseguir ninguém, ninguém vai proibir ninguém. Porque nós estamos num país livre e o cristianismo defende a liberdade. O islamismo não. Onde o islamismo dominar, não tem mais parada gay. Homossexualismo pode se tornar crime. Lá acontece isso. Adultério pode ser algo, assim, não que eu sou a favor, né? Que eu também sou contra. Mas as pessoas fazem aquilo que elas acham que tem que fazer, vão dar conta a Deus, certo? Mas lá na fé islâmica, as mulheres que adulteram podem sofrer penas duríssimas, tá? Outra coisa, mulheres lá, esse negócio de feminismo e tal, lá nos países islâmicos, as mulheres andam de burca. Isso aqui é real que eu tô falando. Nunca mais vão poder mostrar o rosto, só o zoinho pra fora ali. Né? Essas meninas que gostam de andar do jeito que querem andar, lá no islamismo não vão poder mais. O cristianismo é proibido, outras religiões são proibidas, ou então são limitadas ao máximo para que elas não ultrapassem a liberdade delas, porque a fé islâmica se torna aquela que é detentora de toda a maior liberdade, as demais são limitadas, e isso quando tem uma certa tolerância ainda, tá? Senão, acontece igual está acontecendo, eu vou pôr os vídeos, na Nigéria, Angola, lugares onde os islâmicos radicais estão matando cristãos, matando e perseguindo cristãos. Eu vou pôr o vídeo no final, assista até o fim meu vídeo. Eu sei que às vezes fica um pouco longo, mas tudo que eu tô falando aqui para você é real, tá? Então tá acontecendo isso, pessoal, e a gente tá vendo acontecer, certo? É uma realidade, eu não tô fazendo fake news, isso aqui não é mentira, isso aqui é real, tá? Eu sei que no desfecho da história, antes da vinda de Jesus, coisas terríveis irão acontecer, é verdade, né? Mas, independentemente de como, nós temos que nos posicionar e fazer a nossa parte. Então, o que podemos fazer? Eu já vou pôr os vídeos para vocês verem. Aliás, eu vou pôr o vídeo e depois eu digo o que eu acho que a gente pode fazer. De tudo que eu falei, veja os vídeos e analise. Aquí donde estamos, millones de cristianos están desplazados. Aquí, en Nigeria, millones de cristianos están desplazados en toda África. Vivimos aquí en un campamento de desplazados desde hace 4 años, casi 5 ya. Cada uno de estos que están viendo aquí, todos son cristianos y estamos desplazados debido a la violencia. Cuando vienen a atacarnos nos llaman Kapari, diciendo que no tenemos ninguna religión, lo que nos hace inferiores. Ellos simplemente están atacando a los cristianos. Estaba en el campo con mi hermano y mi cuñada. Estábamos trabajando cuando escuchamos un rápido tiroteo. El sonido de disparos. No sabíamos qué estaba sucediendo. En ese momento, los militantes dispararon y mataron a mi hermano, y mi cuñada también fue asesinada, apuñalada con machetes por los terroristas que nos atacaron. La Iglesia Africana está pidiendo a la Iglesia Global que se pronuncie en su favor contra esta violencia impactante. ¿Te unirás a ellos?
Após os ataques, eles incendiaram vários estabelecimentos, incluindo lojas onde mães estavam dormindo com seus filhos. Esses alimentos realmente vão nos ajudar e iremos compartilhar com outros que não têm comida. Não há comida suficiente. Que Deus fortaleça nossos irmãos para nos ajudarem. O Alcorão não diz para sair matando todas essas pessoas. Na verdade, diz sim. Não, não diz. Surata? Você já leu? Sim, senhora. Na verdade, eu a tenho aqui no meu bolso, se quiser que eu leia. Porque eu suspeitei que isso poderia surgir hoje. Então trouxe alguns versículos do Alcorão que de fato falam sobre isso. Não, eu entendo. Surata 9:29. Lutem contra aqueles que não creem em Alá, nem no último dia, nem proíbem o que Alá e seu mensageiro proibiram, mas imponham a jizya, que é submissão, sobre os infiéis. Alcorão, Surata número 5. O castigo para aqueles que fazem guerra contra Alá e seu mensageiro e semeiam corrupção na terra é que eles podem ser humilhados e executados. Então eu entendo que você tentaria explicar esses versículos de outra forma, eu entendo, mas há alguns versículos que pessoas islâmicas usaram para cometer atos muito perversos e terríveis. Parece que o antissemitismo e os problemas do Médio Oriente só começaram no dia 7 de outubro de há 2 anos. Não é bem assim. Tem séculos. E se os meus amigos estudarem a história, verão que as raízes são profundas e não podemos permitir que elas evoluam. Na Europa, o trabalho da Irmandade Muçulmana tem sido incansável contra as nossas estruturas democráticas, contra as nossas estruturas sociais. Basta ler o relatório feito pelos serviços secretos franceses para ver até que ponto é que essa organização tem trabalhado na Europa e são eles que têm provocado este tipo de situações. E, meus caros amigos, não tenhamos ilusões, porque a seguir aos judeus vêm os cristãos, como no Congo, neste momento, no norte de Moçambique, onde acontece um genocídio, um autêntico genocídio, por parte de islamistas contra cristãos. Porque nós, cristãos, nós somos a seguir. Muito obrigado. Quando um muçulmano vive num país ocidental liberal, ele deve dizer: nossa maior arma é o ventre das nossas mulheres. Porque o ventre da mulher muçulmana gera filhos. E a democracia ocidental se baseia em quê? Em eleições. O povo decide na urna. Quem é que vai decidir daqui a 50 anos? O Mohammed saiu da Argélia e chegou na França. Agora, no mundo liberal ocidental francês, que criou o liberalismo, dizem que as pessoas devem ser bem recebidas. Então é o que eles fazem. 33 deputados assinaram uma carta de apoio ao Hamas. Imaginem eu, como brasileiro, ver isso acontecer no meu país, com aqueles que tentaram me matar, apoiando, chamando os terroristas de heróis e os reféns de prisioneiros. Ainda não sabíamos que os irmãos Bibas e a mãe tinham sido assassinados pelo Hamas. Eles estavam até então sequestrados. Uma criança de 4 anos e um bebê de 8 meses. Como um bebê, ele pode ser chamado de prisioneiro e não sequestrado? Quando o Hanani caiu, eu comecei a me fingir de morto. Tinham cadáveres ao meu lado, em cima e embaixo de mim. Éramos 40 pessoas, poucos sobreviveram, somente 9 sobreviveram ao final. Então imaginem o que é estar dentro de um lugar em que você está com mais 39 jovens ao seu lado, que estavam numa festa comemorando a vida, e ver cada um cair da forma que caiu. Do lado de fora, os terroristas queimavam corpos e o cheiro chegava até nós. Cheiro de carne humana. Além de gás, granadas e tiros, eu ainda sentia o cheiro das pessoas queimando do lado de fora. Ouvíamos gritos, tiros e os terroristas comemorando. Eles matavam e festejavam. Eu nunca vou esquecer a risada deles. Eu nunca vou esquecer a risada deles enquanto eles cometiam as atrocidades que eles faziam.
Nesse pesadelo interminável, só desejava que atirasse em mim. Fiquei horas assim, vivo entre os cadáveres, ouvindo os celulares que tocavam. E hoje eu sei que eram pais e mães tentando saber de seus filhos se estavam vivos e, infelizmente, eles estavam mortos do meu lado. Até que depois de horas fingindo de morto, só para vocês terem ideia, eu fiquei quase 5 horas dentro desse abrigo fingindo de morto. Alguém entrou no abrigo e gritou. Eu abri os olhos, achei que ele fosse me matar, achei que ele era um terrorista. Debilitado, saio de lá e para mim eu vejo essa cena como se fosse agora na minha frente. Para mim uma das piores cenas, uma pilha de corpos queimando. Os jovens que estavam comigo dentro do abrigo. We are the messengers of the messenger. We are the representative of this deen of Islam. We have to be the solution. The future is ours. Every ideal nightmare of a Muslim Europe will come true. They can be as mad as they want. I don't care. America will be a Muslim country. Russia will be a Muslim country. Islam will enter every house. Comunidades cristãs guiadas por valores de abertura à vida resistem como uma resposta em um Ocidente marcado pela redução da população. Em contraste com o Islã do Oriente, que cresce com taxas de 3 filhos por mulher, projetando 2,8 bilhões de muçulmanos até 2050. Tá vendo esse vídeo aqui? Isso aqui não é montagem, muito menos cena de filme. Isso aqui tá acontecendo, é real e é na Nigéria. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, milhares de cristãos estão sendo massacrados lá na Nigéria, dessa forma aqui. E não, esses acontecimentos não devem ser tolerados. Não importa qual seja o grupo, A ou B. E o que dizer da mídia, que parece que tapa os olhos para essas situações? Mas Jesus já havia nos avisado a respeito disso. Então eles os entregarão para serem perseguidos e serem condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. A mesma palavra que diz que seríamos perseguidos é a mesma palavra que diz que nós não devemos se conformar com o mal, com a injustiça, muito pelo contrário, estabelecer a justiça. Esses pseudos políticos, promovedores de uma falsa paz, precisam ter olhos imparciais a respeito do que está acontecendo no mundo. Não só no Brasil, Gaza ou Israel, mas também na Nigéria. O Islã está se preparando para entrar na sua casa e a discussão deles tem sido essa. We are the messengers of the messenger. We are the representative of this deen of Islam. We have to be the solution. The future is ours. Every ideal nightmare of a Muslim Europe will come true. They can be as mad as they want. I don't care. America will be a Muslim country. Russia will be a Muslim country. Islam will enter every house. Eles estão traçando um plano de domínio social. Dos 66 milhões de habitantes que existem hoje na França, 10 milhões são muçulmanos. Só na Europa, nos últimos anos, os muçulmanos saíram de 29 milhões para 46 milhões em 2025, podendo chegar a quase 60 milhões até 2030. A Inglaterra, que já foi o berço do cristianismo e de grandes teólogos como C.S. Lewis, John Wesley, John Stott, J.I. Packer e que enviou milhares de missionários para o mundo, hoje é conhecida por essas manchetes, um país que já não é mais cristão. Um dos fatos que fortalecem essa questão é que tanto no Brasil quanto no exterior, a atual geração não deseja mais ter grandes famílias, ter muitos filhos, principalmente os cristãos. Por outro lado, os muçulmanos têm a cultura de formar famílias com um grande número de filhos. Inclusive, na Inglaterra, o nome com maior número de registro tem sido Muhammad. Quando eles dizem que irão chegar em sua casa e dominar os continentes, eles não estão brincando. Enquanto isso, nos Estados Unidos e no Brasil, os calvinistas estão em eternas discussões tolas com os arminianos, os pentecostais com desavenças com os tradicionais, as igrejas de parede branca atacando as igrejas de parede preta. Eu termino com a frase de milhares de anos atrás de Agostinho de Hipona: no essencial, unidade; no não essencial, liberdade; no demais, caridade. Ou seja, no essencial, a centralidade de Cristo, a inerrância das Escrituras e o evangelismo global. Nisso, nós devemos se unir
numa só voz, com um só povo. No não essencial, usos, costumes, liturgias, ideias, liberdade, desde que não fira as escrituras, cada um pense como quiser. No demais, respeito, caridade e empatia. Como igreja, nós precisamos acordar. What do? We kill them all? No. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they accept it, leave them. Khalas, they're Muslims, we go. If they refuse, then tell them to pay taxation, jizya. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take where... Because you refuse, I give you two good... Opção 1, converte-te ao Islão. Opção 2, paga um imposto para viver como cidadão de segunda. Opção 3, recusaste, então és morto ou escravizado e roubam-te a terra. E ainda tem a lata de dizer que isto são boas opções. É este o espírito que vem colado a séculos de conquista, de guerra, de opressão. E quando eu vos alerto para a imigração descontrolada, chamam-me de xenófoba. Mas esquecem-se que esta mentalidade não ficou para trás. Não é islamofobia, é só abrir os olhos. Quando uma religião acha normal impor-se à força, o perigo não está em quem a critica. O perigo está em quem acha que isto se pode repetir em nome da tolerância. Bom, vocês viram os vídeos aí, né? O avanço islâmico de tudo que eu já tinha falado. E os vídeos confirmando, beleza? Então o que fazer? Olha, em primeiro lugar, os cristãos fortalecerem sua fé. Primeira coisa, fortaleçam sua fé. Cristãos do mundo, fortaleçam sua fé. Para de ser crente nominal. Para de levar a fé de qualquer jeito. Para de viver como se não tivesse um Deus real na tua vida. Leve a sério a sua fé. Primeiro ponto. Segundo ponto, estejam na política. Para que vocês coloquem limites nas questões radicais islâmicas. Tá certo? Que haja uma certa proteção do Estado para aqueles que são cristãos de outras religiões, limitando as ações islâmicas radicais, políticas que limitam o radicalismo islâmico. Estejam na política. Outra coisa, tenham mais filhos. Tenham mais filhos. É outra solução, mas eduque esses filhos na fé, para que lá na frente eles também não se tornem islâmicos, né? Ou então ateus, né? E outra coisa, evangelize. Pregue o evangelho, para ver se você converte pessoas que são da fé islâmica à fé cristã. Lógico, pregue o evangelho e ore por essas pessoas, para que elas sejam transformadas, salvas, porque o Espírito Santo faz a obra. Deus quer salvar o pecador, de todas as religiões. Jesus veio para salvar a todos. Então, a fé pode chegar também ao coração de um islâmico. Tá? Então que possa haver conversões de pessoas islâmicas. Pessoas islâmicas sejam convertidas à fé cristã. São coisas assim, né? E limitar, fazer um controle de imigração, limitar um pouco. E aí é o Estado que faz, não é a igreja, isso aí é o Estado. Mas tem que ficar ligeiro, tá? E é isso, pessoal. O vídeo é bem claro, não é uma fantasia, não é uma mentira. Muito menos um vídeo de preconceito, mas um vídeo de alerta, tá? E lembre-se, amemos a todos, oremos por todos e façamos o bem a todos. E que Deus nos ajude, nos guarde e nos abençoe, tá bom? Pessoal, obrigado por estar inscrito no canal. Eu vou deixar agora o endereço da igreja para você, tá bom? Vou falar dos livros, tá? E dar dicas de onde estudar teologia. Fica só mais um pouquinho com a gente aí. Deus abençoe.
quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja, ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã, e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado. Você é nossa convidada, ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos. Escrevi 2 livros, queridos, na área pastoral e na área eclesiológica, e eu gostaria que você adquirisse. Eu tenho aqui o Ministério Pastoral, Conselho para Jovens Pastores e Vocacionados, publicado pela editora OBPC, editora oficial das Igrejas do Brasil para Cristo, certo? E tem esse outro aqui também, o livro Uma Comunidade Pastoral e Missional, pela editora Lucel. Bom, ambos os livros estão disponíveis quando você pode acessar o site da editora, editoraobpc.com.br, que está aí na tela, ou então você pode também, através do e-mail bp.domenicali@gmail.com, adquirir, né, esse livro, ou os 2 livros, ou um deles, tá? E eu também, por meio desse e-mail, tá? Eu atendo convites para pregar, ou palestrar, ou até ministrar algum curso específico na sua igreja, caso você queira, tá bom? E aí a gente leva os livros e deixamos à disposição dos irmãos, ok? Bom, eu quero dar dicas de onde estudar teologia, onde você pode estudar teologia. Eu tenho graduação e pós-graduação pela Faculdade Teológica Sul-Americana, FTSA, e eu indico, ela tem nota excelente no MEC, e é focada em ministério pastoral e também em missões. É uma faculdade muito boa, tá? Com reconhecimento pelo MEC. Aí lá tem bacharel em teologia, tem pós-graduação que são especializações, né, lato sensu, em diversas áreas, e também mestrado e doutorado. Então eu recomendo, tá aí o site, tá, da faculdade, aí entra no site e pesquisa. Tem cursos presenciais e online. Você pode estudar, se você morar aí no Paraná, né, em Londrina, você pode frequentar presencialmente a faculdade. Se você estuda em qualquer lugar do Brasil ou até no exterior, você pode estudar online, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. E tem também a FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. Aí também fiz pós-graduação aí, tá? E tenho certeza que vai ser uma boa estudar numa dessas 2 instituições que você escolher. Com certeza você terá uma boa qualidade de ensino, tá bom? Agora, se você quer fazer cursos livres, ou seja, cursos que não têm o reconhecimento do MEC, mas são cursos que te preparam muito para o ministério, chamamos eles de cursos livres, né? Então você pode fazer aí o ESUTES, tá? Eu indico, tem uma metodologia boa de estudo, você pode levar uma extensão aí para sua igreja, formar um grupo para estudar, né? Tem um tutor aí presencial e ao mesmo tempo estudar online, ou estudar totalmente online, tá? A ESUTES, há anos e anos, né, algumas décadas aí vem formando pessoas, e tem um material muito bom, tá? Então eu recomendo. Tá aí o site da ESUTES também. E curso livre, tá? E aí você tem também o curso, o IBBC, tá? Instituto Bíblico Brasil para Cristo, né, o órgão oficial de teologia das Igrejas do Brasil para Cristo, onde eu sou um dos professores que atuo lá. E vou mostrar para você agora o IBBC, tá bom? É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor. Pessoal, para vocês conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose,
Que é a diretora local aqui no IBBC Manda Aqui, tá? E aí, eu tô aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Voltei à alegria de ministrar aula de teologia pastoral e vamos ver no que dá. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. E vale a pena, tá? IBBC é idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Manda Aqui ou levar um núcleo para sua igreja, para sua casa, beleza? Deus abençoe você. Já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o IBBC, é uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também com essa galera ou fazer curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A turma vai mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje, quando soube que era eu, não veio. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó. A galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Manda Aqui, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você, falou? Ó, beijo, vem estudar teologia. Abraço. Aqui é o IBBC Extensão Jaraguá. E a gente tá aqui porque aqui a gente faz teologia! É isso aí, valeu!